Eu estou Será? excluindo aqui. Opa, começou. Deu certo. Pronto, show de bola. Vamos lá, retornar. Pronto, aí a gente fizemos o caso de uso, fizemos o repositório, né, interface, nosso contrato aí que os repositórios devem seguir. Aí vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A gente agora vamos partir para utilizar esse caso de uso, né, hospedar ele para a gente fazer a criação do usuário. Ui, interessante eu falar uma coisa, agora dá vontade de espirrar, velho. Interessante eu dizer que aqui a gente vai estar trabalhando com, eu vou dizer filosofia, mas não lembro bem se é esse o nome, que é o DDD, o Domain Driven Design, que é esse é agora o nome em português, mas é um approach, é um conjunto de princípios para se trabalhar, né? Esse DDD, ele especifica que a gente tem que começar a nossa aplicação, o desenvolvimento de qualquer pedaço da nossa aplicação pelo domínio, né? Pela regra de negócio. E não pensando em infraestrutura, tipo, meu Deus, será que eu vou usar Postgres? Será que eu vou usar MongoDB? Ou será que eu vou usar Express, Fastify, outras coisas do tipo? O DDD ele se concentra exatamente nisso que a gente está fazendo. Olha, eu sei que eu tenho essa entidade, usuário, né? Ela vai ter isso, isso e isso. Eu quero que ele tenha tal propriedade, que ele tenha tal coisa, que ele faça tal criptografia, tal validação, enfim, essas coisas do tipo. E aí vai ter um caso de uso que vai fazer isso e assado, e vai retornar isso e assado. E aí, isso aqui tudo é domínio, né? Questão de lógica, de funcionamento do nosso sistema. Não é implementação em si, né? Então, aqui a gente está trabalhando fora a arquitetura, né? Essa divisão de pastas aqui, de dentro para fora. A gente também está trabalhando com o DDD, né? Esses princípios de desenvolvimento. Né? Tem um outro princípio também que é muito forte, que é o TDD, né? Enquanto o DDD é Domain Driven Design, né? Domain Driven Design, porque é o design dirigido, né? Focado no domínio. O TDD ele é o Test Driven Design, que ele é o domínio focado no teste, né? Domínio não, né? O design focado no teste. Onde a gente, em vez de construir primeiro esse core da nossa aplicação, a gente construiria, na verdade, os testes. E aí a gente iria fazer a nossa aplicação passar nos testes, né? Tipo assim, eu digo, olha, deve ser capaz de criar um usuário tal, tal e tal. Deve ser capaz de criar um usuário se ele enviar isso, isso e aquilo. Enfim, essas formas de teste, né? Tipo assim, olha, não deve poder criar um usuário com e-mail inválido, formato inválido. O TDD ele focaria nisso. A gente escreveria primeiro os testes das nossas entidades, dos nossos casos de uso, e depois a gente implementaria para que as nossas entidades e o sistema passasse no caso de uso. Né? Mas eu não vou utilizar ele. Vou usar essa abordagem aqui que ela é um pouco mais intuitiva, né? Você começa codando a lógica e depois é que você faz o teste. Inclusive a gente vai ver testes também, tá? A gente não viu no MVC por causa que eu não queria me aprofundar tanto lá. Mas aqui nessa arquitetura que a gente vai ver os testes. E aí, show de bola. O que é que a gente precisa fazer para rodar esse sistema, né? Primeiro a gente tem que configurar banco de dados, né? Igual a gente fez na anterior. A gente vai ter que rodar, vai ter que configurar o nosso servidor HTTP, né? E acho que no mais é isso, né? E variáveis de ambiente, né? Já ia esquecendo. Né? Docker e essas outras coisas, a gente só vai copiar do outro projeto que a gente já tinha feito, né? E aí, beleza. Lá no outro projeto, a gente utilizou o Express, que ele é um servidor HTTP. Eu acho que ele é o mais famoso servidor do Node, se eu não me engano.
Só que aqui nessa daqui, a gente vai utilizar um outro servidor HTTP, já para mostrar a diferença, né, a dualidade. O que a gente vai utilizar aqui vai ser o Fastify, né? Deixa eu abrir aqui a tela para mostrar para vocês. Compartilhar a minha tela completa. Cadê? Como é que muda? Apresentar outra coisa. Share. Não conseguindo ver? Acho que sim, né? O que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, ó, Fastify. Tem outras opções também, tem o Fastify, tem, deixa eu ver aqui, tem o Rono. Rono é muito famoso também. Ele é um framework mais enxuto, né, para fazer deploy de aplicações. Ele é muito, muito, muito parecido com o Express, então, tipo assim, é uma alternativa bem simples ao Express. O Fastify, ele já é mais complexo, assim, ele já é um pouco mais, complexo não, né? Ele tem uma abordagem diferente do Express. Ele parece, em alguns pontos, só que a questão de modularização dele é diferente. A gente vai ver isso aí. Mas por que eu vou usar o Fastify e não o Express, né? Porque hoje em dia a gente tem visto também o pessoal caminhando mais para fora do Express, né? O projeto do Express, ele, de certa forma, foi meio que abandonado, infelizmente. A comunidade de desenvolvimento dele já não sobe atualizações mais constantemente como antes, e o Express ele ainda tem uma visão muito focada no JavaScript, né? Ele não abraça com tanta vontade, né? Ele tem um pouco de nojo de TypeScript, eu não sei porquê. Então, acaba, de certa forma, destoando com o nosso objetivo aqui do curso. Mas, enfim, não tem diferença, dá para trabalhar, igual a gente dá para trabalhar no TypeScript, dá para usar ele normalmente, mas a gente vai trabalhar com uma coisinha diferente, né, para renovar, que é o Fastify. Então, vamos ver aqui como é que a gente instala ele, é simples, né, npm Fastify. Aqui eu estou no projeto antigo, npm e Fastify. E aí, só aguardar. Ele disse aqui que eu posso atualizar meu npm. Depois eu atualizo. Eu uso NVM, né? Aí eu prefiro fazer essa atualização por ele. E aí, perfeito. Fastify está instalado, mas a gente vai precisar TypeORM, né? Então vamos aqui no TypeORM. Vou pegar lá aquele get started dele. npm install reflect metadata. npm TypeORM, reflect metadata e o PG, né? A gente vai trabalhar com um Postgres. Vamos aguardar. Instalar os 3 módulos. E aí, show de bola. Está tudo instalado. A gente vai vir em tsconfig. Vamos ativar decorator, alguma coisa, nunca lembro. Emit decorators metadata, true. E experimental decorator. Pronto, esses dois. E aí, perfeito. Está feito, né? Nossa configuração do Fastify é só isso mesmo. Tá faltando aquele reflect metadata, né? Importar ele aqui no SRC, eu vou vir aqui criar um arquivo, vai ser o nosso main.ts. Dentro dele eu vou só dar o import reflect metadata. E aí, perfeito. Depois a gente vai fazer a importação das outras coisas, né? Pronto. Dessa forma, a gente vai trabalhar com outra bibliotecazinha também, mas eu não vou instalar ela agora, não. Dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar agora o nosso servidor, né, HTTP, e o nosso database. Eu vou começar pelo database, que eu acho que ele é o mais simples, porque a gente já fez a configuração dele lá no outro sistema. Então, a gente vai só meio que reutilizar esse database de lá, né? Então, vamos nessa. Deixa eu ver aqui, ó.
A gente vai fechar esse app, que a gente não vai trabalhar mais em domínio, né? A partir do momento que a gente começa a mexer com questão de coisas externas ao sistema, a gente vai estar trabalhando com infraestrutura. Então, eu vou criar aqui a pasta infra. Dentro dela, eu vou criar outra pasta. Poxa, abri foi o terminal dela. Também nem estava fazer isso. Infra. E aí a gente vai criar a pasta database. Database. Dentro da database, a gente vai criar outra pasta chamada typeorm. Vai ser especificamente para o banco de dados com typeorm. E aí aqui sim a gente vai criar, né, o data source.ts. Pronto. E aqui basicamente a gente vai colocar aquela nossa configuração do data source, né? Detalhe, a gente lá na nossa configuração do data source, que é essa aqui, cadê ela? Está em config nesse caso, aqui. A gente está utilizando essas variáveis de ambiente, né? Process.env, que vem justamente do arquivo.env que simula, né, o ambiente do sistema. E aqui a gente ainda não tem esse arquivo, né? Uma forma de trabalhar é dessa forma que a gente fez aqui, ó, chamando as variáveis diretamente. Mas e aí vamos supor, por exemplo, que esse db.port, ele precisa ser um número, né? Porque é a porta em que o nosso banco de dados vai ser exposto. Nesse caso aqui eu estou deixando como 5432, por exemplo. Só que a questão é, se eu venho aqui no meu ambiente, em vez de colocar o dbport do jeito que ele tem que ser, eu colocar aqui tipo abcd e eu salvar, não tem, em momento algum, nenhuma validação dentro do nosso sistema que garanta, né, a segurança do nosso sistema, tipo assim, de dizer, olha, esse dbport tem que ser um número. Se não for um número, eu vou barrar a execução porque não atende os requisitos mínimos, né? A gente não fez isso em momento algum. Tem como fazer? Tem. E o correto é fazer essa verificação, né? Que eu não fiz porque a gente estava bem simplificado. Mas aqui nesse nosso projeto a gente vai fazer essa verificação. Então, antes de escrever o data source, vou deixar ele criado aqui, a gente vai vir e criar um arquivo para configuração de ambiente de desenvolvimento, né? Aqui no nosso src, vou criar um arquivo chamado config. E aí dentro desse arquivo eu vou criar, dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado env.ts. Pronto. Aí, beleza, dentro desse env.ts, a gente vai fazer justamente isso, né? Essa validação das nossas variáveis de ambiente para poder garantir que as variáveis estão de acordo com o que a gente espera delas, né? E aí, beleza. Como é que a gente vai fazer essa validação? A gente poderia usar aqueles if, né? Tipo assim, if, depois eu vou colocar uma constante aqui, const port, igual a 3000, por exemplo. Aí a gente poderia fazer tipo if type of port for diferente de number, aí joga um erro, né? Throw new error. Aí, enfim. Isso aqui é uma forma da gente fazer, né? Fazendo essa validação com o type of, com o if, né? E tem outras formas também. É um instance of, né? Enfim. Isso aqui é uma forma da gente fazer. Só que a gente, em vez de fazer isso tão do grosso, né? Do bruto, ficar reinventando a roda, uma abordagem interessante da gente fazer é se apoiar em alguma biblioteca que faça isso, né? E aí, no caso, eu vou utilizar aqui essa bibliotecazinha aqui, ó, que é o Zod. Cadê? Zod. Aqui, ó. Essa Zod, ela é justamente a biblioteca para poder criar esquemas no TypeScript e validar esses esquemas, né? Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplozinho simples deles aqui. Esse exemplo aqui ele é simples, né? Ele está criando aqui, ó, está importando o Zod, e aí ele cria uma constante user, né, como se fosse uma classe, né, com o maiúsculo.
E esse user vai ser um Z-objeto, né? Vai ser um objeto, a leitura é essa, que vai ter uma propriedade name, que é do tipo string. E aí depois a gente pode, ó, someone trusted data, né? Uma entrada que a gente não confia, que é um objeto qualquer. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso dar um user.parse. E aí ele valida se esse input aqui, ó, esse objeto que a gente está passando, é do tipo user. Entendeu? E aí ele consegue validar as tipagens para a gente de uma forma confiável, né? Ele é bem simplesinho, mas ele faz uma diferença tremenda no nosso projeto, né? Ele diz aqui que ele precisa que no nosso tsconfig ele tem aqui, ó, strict true ativado. Vamos lá verificar se o strict true está ativado. Strict, cadê ele? Tá aqui, ó, strict true. Então tá tudo bem. Tá tudo ativado. E aí é só a gente instalar, né? npm install zod. npm e zod. A gente aguarda. Pronto. Instalado o zod, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um esquema, const env schema igual a z. Eu quero usar esse z4 aqui, que é a versão mais recente do zod. Eu vou copiar aqui, só que eu vou renomear aqui para z. Para não ficar digitando esse 4. João, um pouquinho de zoom. Ok, pronto. Chamar esse Z4. E aí eu renomei o import aqui, ó, de Z4 para Z. Eu não gosto de ficar digitando o número. Acho que é mais prático só o Z, né? E aí, beleza. Esse nosso env schema vai ser o quê? Vai ser um objeto que eu espero receber. Esse objeto, eu quero que ele tenha as variáveis. Deixa eu pensar aqui quais são as variáveis do nosso projeto, né, de ambiente. As variáveis de ambiente são node.env, né? Que vai dizer se está na produção, ou então no desenvolvimento, ou ambiente até mesmo de teste. Eu vou dizer aqui, ó, que esse node.env vai ser do tipo z.enum, e aí aqui eu vou passar um array com os valores dele, né? Que pode ser development, pode ser production, pode ser teste, né? Ambiente de teste. E aí, perfeito. E eu vou colocar aqui o default. Ponto default. Quero que ele seja development, né? Por padrão ele esteja em desenvolvimento. Então, no caso, por padrão ele esteja em production, faz mais sentido. Então ele vai definir por padrão esse valor. E aí, beleza. A gente espera que a gente tenha o quê? Tem uma porta para rodar o nosso servidor. Então essa porta vai ser do z tipo coerce.number, porque esse coerce aqui quer dizer que ele pode vir um string, né? A gente lá, quando passa as variáveis de ambiente no ponto .env, geralmente elas vêm como string, não necessariamente como número. Então o coerce, ele vai transformar qualquer coisa que vier em número. Se ele não conseguir transformar, ele vai lançar uma exceção. E aí, beleza, zcoerce number é que eu estou só declarando o tipo para deixar mais estrito ainda. Ele vai reconhecer como um number. E aí, ponto default também, né? Vamos declarar um valor padrão para 3.000, por exemplo. Acho que é uma porta. Poderia ser 8.000, poderia ser o que fosse. E aí depois a gente vai ter o db host, né, que é o nosso, onde está hospedado o nosso sistema. Vai estar em z, vai ser um z.string. String. Tem como eu declarar aqui, fazer uma validação mais pura, mas vou deixar assim simples mesmo. db, o que mais agora? Port, né? Tem que ter a porta do banco de dados. É só o host. Então vai ser z.coerce também, que vem como string. Number. Vou colocar aqui o tipo específico. Number. E abre aqui. E aí, ponto default. Vou colocar aqui que ele vai ser a porta do Postgres, né? Que é 5432. Se não vier nenhuma porta, vai ser essa porta aí. dbName, nome do nosso banco de dados. z.string.
Eu não vou colocar default porque eu espero que essas coisas ele envie, né? DB, underline user, acho que foi assim que a gente chamou lá no outro projeto, não foi? Deixa eu ver. Foi user, tá. Z.string também. E o último é o pass, então eu vou só copiar aqui. DB pass, que é o password. E aí dessa forma a gente tem um esquemazinho criado para o nosso projeto, né, para nossas variáveis de ambiente. Show de bola. E aí, beleza. O que acontece? Fizemos o nosso esquema, né, o env esquema. Agora eu quero validar, né? Vou chamar aqui de const underline env. Vai ser igual a env schema.parse. E o que é que eu vou passar? Né? O que é que eu vou tentar... Eu vou dar um safe parse, porque o parse ele joga um throw, né? Safe parse. E o que é que eu vou tentar validar, né? Eu vou validar o nosso process.env. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando nossas variáveis de ambiente. Em qualquer ambiente que esteja rodando no nosso sistema, eu vou pegar as variáveis de ambiente e vou validar elas. Vou passar nessas validações aqui. Se não passar as validações, eu não nem sequer vou executar o meu sistema, porque eu sei que o mínimo necessário para ele rodar não está sendo atendido. Então, eu vou fazer aqui if exclamação underline env ponto success, né, que ele diz se deu erro ou não. Se o sucesso for falso, quer dizer que falhou, eu vou dar um console.error dizendo uma mensagenzinha aqui. Eu vou até colocar um emojizinho. E aí fica bem destacado no chat, lá no log. Vou pegar aqui o emoji de X, né? Wrong, sei lá. Red X, não sei. Maria, não sei se você coisar emoji aqui não. Characters. Isso aqui, ó. Como é que é o nome desse emoji? Crossmark. Aí eu mato. Crossmark. É isso mesmo. Crossmark. Vai aqui. Vou colocar um emojizinho. Invalid. Environment. Variables. Aí eu vou colocar dois pontos, um espaço. E vou apresentar as variáveis que deram erro, né? É env.erro. .format. Aí ele vai formatar tudo para string. Ficar bem formatadinho aqui. Né? Tá dizendo aqui, tá passando esse tracinho porque tá dizendo que isso aqui foi depreciado, né? Use z.there tree if error. Vou usar esse aí mesmo, esse outro eu não conheço. E aí, show de bola, a gente vem e dá um throw new error. Passando aqui invalid environment variables. É show. Dessa forma, a gente está validando. Mas se as variáveis de ambiente não vierem conforme a gente espera, o sistema nem sequer vai rodar, porque ele vai parar a execução aqui. E aí, se passar disso aqui, né, quer dizer que deu tudo certo. Então a gente vai dar um export const env igual a env env.data. Quer dizer que está tudo certo. E aí eu vou exportar umas funções aqui auxiliares também, né? Export const isDev, que é uma função para verificar se um ambiente que a gente está é um ambiente de desenvolvimento. Então eu vou pegar aqui env.nodeenv é estritamente igual a development. Né? Aí isso aqui ele vai fazer um booleano, né? Essa variável vai ser do tipo booleano. Ó, ele vai ser true ou false. E eu vou fazer também uma variável para production, né? Production. IsDev, isProd.
E aí, isso aqui são só variáveis auxiliares para caso, sei lá, tem algumas funções do código que eu só quero ativar em ambiente de desenvolvimento, outra que eu só quero ativar em ambiente de produção, outras que eu só quero liberar em ambiente de teste. Enfim, isso aqui é umas variáveis mais para dar um leque de opções para a gente, né? Tem muita coisa para fazer com isso. E aí, beleza. Dessa forma aqui, a gente já configurou o nosso ambiente, a gente já está trabalhando de uma forma mais segura. A gente vai vir aqui no Data Source e a gente vai começar a escrever. Vai ser basicamente aquele mesmo código que a gente tinha feito no Data Source anterior, né? E só que aqui já com aquelas tipagens seguras, né? Então vai ser tipo export, const, app, data source. Acho que vocês estão lembrados disso, né? New data source, type rm, vou passar aqui o objeto. Aí vamos passar aqui o type, eu acho, que chama. Aí o tipo do banco de dados, Postgres, né? Vamos supor que a gente vai trabalhar só com ele. Host, aqui, env, né? Aí a gente puxa o env não do process, aqui ó, desse process, a gente vai puxar lá do config env.js. Inclusive, isso aqui é uma coisa que me incomoda um pouco, esses pontos. Eu quero colocar para ele importar diretamente do dir, mas enfim, depois eu mexo nisso aqui, não vou mexer agora porque o tempo tá pouco. Mas tem como a gente simplificar esse import aqui, deixando só dessa maneira assim, ó. Agora não, porque não está configurado, mas teria como deixar só assim, ó. Que fica bem mais legível, fica menor o import, fica mais organizado. Mas, enfim. Env, aí db host, aqui ó. Host. A porta do nosso banco de dados vai ser env.port, né, dbport. O que mais? Agora o username. O username do nosso banco de dados vai ser env.user, dbuser. Senha dele, password, env.pass. E tem mais alguma coisa? Tá faltando, acho que o nome, né, do banco de dados, database env.dbname. Pronto, acho que tá tudo certo aqui, né? Tá sim. Pelo que eu tô vendo aqui na colinha, tá tudo certo. Perfeito. Aí o que a gente vai fazer? Aqui embaixo eu vou chamar a função synchronize, que é aquela função que cria as tabelas do banco de dados para a gente. Colocar aquela como igual a isDev, vindo lá do nosso environment também. Então isso quer dizer o quê? Eu vou deixar essa função ativa somente no ambiente de desenvolvimento. Se for qualquer outro ambiente, ele não ativa. E o login, né? Log, que é os registros do nosso banco de dados, eu vou deixar ativo se a gente tiver no ambiente de desenvolvimento também, isDev. E aí dessa maneira, tá tudo configurado, né? Entities eu vou deixar vazio, e migrations vou deixar vazio porque a gente não construiu nenhuma migração ainda. E aí, perfeito. Dessa forma aqui, a gente já está configurado o nosso data source, né? Não tem nenhuma entidade, porque a gente não criou ainda a entidade do banco de dados. Aí você pode pensar, mas aí na entidade eu não deveria, para quem lembra, né? Eu fiz isso aqui, eu não deveria colocar aqui, ó, entidade user, né? O modelo de usuário lá que a gente criou, e nesse caso está aqui, ó, em app entities. Deveria, só que não é esse daqui que eu vou colocar, porque esse aqui é o nosso user da regra de negócio, e aqui a gente está trabalhando na infraestrutura, e os dois eles meio que não vão interagir entre si. O que eu vou fazer é que eu vou criar uma entidade de usuário, né, um modelo para o banco de dados. Então vai ser a entidade da aplicação do domínio, e vai ser o usuário da infraestrutura, né, que comunica com o banco de dados. E aí, onde é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir em info database, type rm, e aqui dentro a gente vai criar um arquivo chamado models. E aí, beleza. Dentro desse models a gente vai criar um arquivo chamado user.model.ts. E como é que vai ser esse user.model.ts? Vai ser meio que basicamente aquele que a gente tinha criado antes, né? A gente vai dar um export, class, user,
model aqui. E aí a gente vai criar, ele vai ter o quê? Vai ter um ID, né? ID, exclamação, 2 pontos, do tipo string. Vai ser um UID, né? Name, exclamação, 2 pontos, string também. Vamos ter o que mais? Vamos ter e-mail, exclamação, 2 pontos, string. Vamos ter password, só que eu vou dizer aqui, ó, password underline hash, né? Que o nosso password lá não é a senha de verdade, é o hash da criptografia. Temos agora, acho que é só isso, né? Name, e-mail, password, tá certo. E aí vamos ter o created at, é do tipo date. Eu vou copiar aqui, tá? Vai ter o deleted, opa, updated primeiro, dated, e delete, meu Deus do céu, deleted at, né? Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Aqui, adicionar um espaçamento entre eles, e aí show de bola. Né? O deleted at, só para lembrar, ele é date ou undefined, né? Ele pode ou não estar presente. E aí, enfim. E até aqui ela é uma classe normal, né? O que vai diferenciar essa classe e transformar ela num modelo do banco de dados é os nossos decorators lá do TypeORM. Então aqui vai ser entity do TypeORM. Que entidade é essa? Users, né? Da tabela users. O ID aqui ele vai ser primary column, utilizando a estratégia UUID, perfeito. E aí, ok? Ele está dando aqui de erro. Signature of property. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Não sei não. Deixa eu ver. Primary column, abre parênteses, options é assim, UUID. Eu acho que eu sei, TS7. Eu acho que eu modifiquei as configurações sem ter atualizado o servidor TypeScript. Já tem essas frescurinhas. Deixa eu ver se ele já voltou. Vou passar o mouse aqui em cima das cores para ver se ele já reconhece. Já voltou. Se você estiver dando esse erro aí também, não sei se o pessoal está fazendo acompanhando ou está deixando para fazer depois, é só rodar isso aqui, ó, TS7, porque a gente mexeu no tsconfig, e aí sempre que mexer nessa tsconfig, né, a gente adicionou essas linhas aqui, ó, tem que reiniciar o servidor do TypeScript, porque senão ele não reconhece as novas regras, por isso que ele estava dando erro. E aí, show de bola. Aqui a gente vai ter um nome, né, então a column, TypeORM, o tipo aqui dela vai ser varchar, mesma coisa para o e-mail, só copiar e colar, tá? E mesma coisa para o hash, todos varchar. O hash aqui eu vou colocar o tamanho dele bem definido, que vai ser length 60, que é 60. E aqui, no tamanho do e-mail, eu vou colocar o máximo, 255. É interessante a gente colocar esse tamanho para o hash, porque o hash ele sempre é do mesmo tamanho. Se eu não me engano, ele é 60, tá? Eu acho que eu posso estar enganado, mas o tamanho máximo dele é 60 desse hash. Aqui não tem nada dizendo, mas acho que se eu pesquisar no Google deve mostrar. Né? Vou já verificar aqui qual, meu Deus do céu, qual o tamanho de um hash. (16 bytes, é de 8 bits. Eu queria saber o número de caracteres, né, cara? 64, aparentemente. Enfim. Depois eu pesquiso isso direitinho. Vou colocar 64 para não ter erro. Depois a gente faz a contagem no banco de dados. E aí, perfeito. Mas se vocês bem se lembram,
a gente tinha, nessas colunas aqui, colocado decorator, nessa daqui do created, né? Era create date column. Aí abre aqui, a gente coloca type timestamp without time zone. Pronto. E aí essas outras aqui de baixo é a mesma coisa, só que a gente vai mudar de create para update e para delete. Né? Update. Deixa eu importar. E para delete. 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 Pronto. E aí tá salvo. Tá tudo certo aqui. E aqui é só para especificar, esse deleter ele pode ser nullable no label. Então eu coloco no label igual a true. E aí, dessa forma, a gente tem agora o nosso modelo do banco de dados e a gente tem também a nossa entidade do banco de dados, banco da zona da aplicação. Essa aqui é do domínio, tudo de lógica vai estar aqui dentro, e nessa daqui a responsabilidade dela é só escrever no banco de dados. Né? A gente separou, são a mesma coisa, teoricamente, mas elas têm responsabilidades diferentes, né? Elas duas. E aí, perfeito, morreu Maria Preá. Mas beleza, a gente fez tudo isso, só que ainda não está rodando o nosso sistema, ainda tem algumas etapas para poder a gente fazer. Tipo, a gente ainda não configurou o Fastify, por exemplo, né? A gente, antes de configurar ele, a gente precisa configurar mais uma etapa. Vocês lembram que a gente fez o nosso, cadê? Nosso repositório, a interface? A gente precisa agora criar um repositório de verdade, que implementa esse contrato aqui que a gente fez, que vai ter o find by e-mail e o save, né? Utilizando o quê? Esse data source nosso aqui, né, no type ORM. Então a gente vai vir aqui, criar um novo arquivo, chamar ele de repositories. E dentro dele, a gente vai criar novo arquivo, chamado user.repository.ts. Perfeito. Daqui a gente vai seguir codando. Export class, né? Vamos criar uma classe chamada de type ORM user repository que implements e user repository. Então isso aqui eu estou dizendo que, olha, essa classe ela vai seguir esse contrato. Por que ela vai seguir esse contrato? Porque ela tem que estar de acordo com ele para poder ser utilizada aqui no nosso caso de uso, né? Então, quando a gente for criar os nossos casos de uso para utilizar eles, instanciar eles, né, que eles são classes, a gente vai chamar e colocar esse type ORM repositório, por exemplo. E aí, beleza, aqui ó, ele está dando um erro, por quê? Justamente porque ele já está validando, ele está dizendo, ó, essa classe ela está implementando de forma errada o repositório, tá? Ele diz aqui, ó, o repositório, ele precisa, no caso, ele precisa de find by email e do save. E essa classe aí que você criou não tem nenhum dos dois métodos. Isso porque ele já está validando para estar conforme o que a gente espera que ela esteja. Aí a gente vem aqui e vamos implementar. Isso aí, antes de implementar, a gente vai fazer o construtor, né? Chamando aqui private read-only, vai receber ORM repository, vou chamar assim, e vai ser do tipo repository user model, que é lá o nosso modelo de usuário que a gente acabou de criar. E aí, beleza. Pronto, aqui. Aí aqui a gente vai ter o async, né? Todas são assíncronas, e a gente vai escolher aqui a função. Vou implementar primeiro o save. Assim que save, o que ele vai fazer? Ele vai receber um usuário, só que esse usuário é o usuário de domínio, e a gente vai ter que transformar isso aqui, né? Salvar isso aqui no nosso banco de dados. Eu poderia pegar esse usuário aqui e fazer isso aqui simplesmente assim. Pronto. A gente poderia fazer simplesmente const user model vai ser igual a new user model, né?
User model era assim. E aí eu poderia fazer aqui, ó, user model.name vai ser igual a user.name. É que um equivale ao outro. Eu poderia seguir fazendo para todas as propriedades. Só que isso aqui vai dar uma verbosidade extrema. E a questão é, vão ter outros momentos no sistema que a gente vai precisar reutilizar esse código. Então, o correto é que a gente crie, na verdade, uma funçãozinha chamada mapper. Né? Eu vou implementar aqui o async into find by e-mail, porque só para ele parar de dar erro aqui em cima. Está dando erro aqui. A gente vai fazer uma funçãozinha chamada mapper, né? Uma classe chamada mapper, que ela basicamente serve como esse auxílio na hora de transformar de um para o outro, né? Do domínio para a infra e do infra para o domínio. Então a gente vem aqui em cima do type.rm, cria um arquivo chamado mappers, um arquivo não, uma pasta chamada mappers, e dentro dela a gente vai criar os nossos mappers. Né? Vou criar aqui user.mapper.ts. E aí, beleza. Dá um export class user mapper. E essa classe aqui ela só vai ter dois métodos estáticos. Vai ser o static to persistence, quer dizer o quê? Que é para persistência, né? Transformar para persistência. E é basicamente, eu estou dizendo que eu vou mandar para o banco de dados, né? Porque a persistência dos dados é no banco de dados. Eu recebo um usuário do tipo user, lá da nossa entidade, e eu vou responder, né? A resposta dela vai ser um user model, ela vai converter isso para banco de dados, né? E aí aqui dentro a gente faz aquele esquema, const user model, vai ser igual a new user model, né? Que aqui é o nosso banco de dados. Quando tiver model é banco de dados, e quando for só o user é nosso domínio, né? Nossa regra de negócio. E a gente vai fazer aqui, ó, user model.id. Opa, por que eu coloquei com o maiúsculo, meu Deus? User model e user model. Pronto. User model.id vai ser igual a user.id. E é o seguinte, user model.name vai ser igual a user.name. User model.email vai ser igual a user.email. User model, enfim, eu vou parar de repetir, porque senão eu vou acabar endoidando aqui. Mas vocês estão entendendo, né? Vou atribuindo as de um para o outro, né? Password, esse aqui, ó, password. Da mesma forma para o created at e os demais. Created at. Esse aqui eu vou só copiar porque eles são tudo igual. Só muda o nomezinho aqui, ó. Então, Ctrl D, seleciono os dois, eu apago aqui e coloco update. E aqui embaixo a mesma forma. Coloco deleted. Pronto. E aí dessa forma morreu Maria Preá. Tá todo mundo mapeado. E eu vou só dar aqui um return user model que a gente criou. Dessa forma eu converto, né? Estou convertendo de um para o outro. Aí eu escrevi errado. Persistence. Eu escrevi errado. Como é que é o certo? Spelling. Suggestion. Persistence. Não sei se eu escrevi errado não, mas tudo bem. Ainda bem que eu tenho a extensãozinha aí para dizer que eu escrevi errado. E aí, show de bola. Nisso, lá no nosso user repository, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse usuário que vem daqui e a gente vai converter ele para o domínio, né? Então, a gente vai utilizar esse mapper que a gente fez. A gente vai criar const user model vai ser igual a user mapper ponto to persistence, passando esse usuário que está vindo. E dessa forma a gente já tem o nosso modelo de usuário aqui, ó, ele transformado já para salvar no banco. Então, a gente vai só rodar await dis.orm repository.save, passando esse user model.
E simples assim, a gente está salvando o nosso banco de dados, né? A gente implementou aquilo lá que a gente falou no contrato que deveria existir. E aí a gente vai fazer a mesma forma aqui para o Find by Email, né? Find by Email vai ser um pouquinho diferente quanto à questão do uso do mapper. Vocês vão poder reparar isso. A gente vai ter aqui, ó, const, uma de user model. A gente vai receber isso aqui do banco de dados. Vai ser um await this ponto ORM repository ponto find one by. Vou procurar o quê? Um usuário pelo e-mail dele. E aí, perfeito. Esse user model, vou dar aqui um if user model, né, no caso, se não tiver user model, se for nulo, eu vou dar um return null. E se ele existir, então eu vou retornar ele para a gente, né? User model. E aí, beleza. Só que aí, se vocês repararem, ele está dando um errinho aqui. Por que está dando isso? Eu estou retornando o usuário, né? Se não existir, eu retorno nulo. Se existir, eu retorno o usuário. Ela está dando aqui, ele até reconhece. A questão aqui é que ele está dando erro porque aqui a gente declarou que tem que retornar o usuário do nosso domínio e não o usuário de modelo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai no mapper, e aí a gente tem a função para persistência, agora a gente vai ter a função pro domínio. Vai ser o vice-versa, né? Então, acho que eu apaguei um bracket aqui. E aí a gente vai fazer essa função do mapper para o domínio. A gente vai criar aqui static to domain. Aqui eu acho que eu escrevi certo. Vai receber um user model do tipo user model dessa classe. Né? Então, quer dizer que vem do banco de dados e vai ser transformado em algo do domínio. Vai retornar um user. E aí aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um return user user.create. E aí aqui a gente vai passar, atribuir essas variáveis, né? Name, user model.name e fazer as demais. Então, Ctrl+C, Ctrl+V para ser mais rápido. E e-mail. E aqui, password. Né? No caso, esse último aqui, ó, vai ser password underline hash. E da mesma forma, caso aqui ele está dando um erro, ó, porque a gente só importou esse user como tipo. Vou apagar aqui e ele vai voltar ao normal. Sim, aqui é assíncrono. Na verdade não é assíncrono não. Aqui é outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Enfim, eu vou passando aqui as propriedades, passar o ID, né, que vai vir user model.id. Mas e se vocês repararem bem aqui em cima, ele só está preparado para receber a props e o ID. E o created at, cadê o updated, cadê o deleted at? Essas coisas vão ficar de fora? Na verdade, não vão. A questão aqui é que a gente está usando o user.create, só que o correto, né, eu já tinha preparado isso, é que a gente tenha uma função para criar um usuário novo e uma função para reconstruir o usuário, né, quando ele vier do banco de dados. Então, a gente vai criar aqui uma função, um novo método estático, que ele vai fazer essa reconstituição do nosso objeto, né, da nossa classe. E aí a gente vai fazer aqui embaixo mesmo, public, static, ela não é assíncrona, na verdade, ela não precisa. Reconstitute, aí abre parênteses, deixa aqui, a nossa função. Ela vai receber o que? Props, do tipo user props, vai receber ID, obrigatório, porque se vem do banco de dados, quer dizer que essa entidade já tem o ID. Vai receber um created at, obrigatório, do tipo date,
vai receber um updated at, também obrigatório do tipo date, e vai receber talvez um deleted at, que pode ser do tipo date, né? Já que ele é opcional. E aí aqui embaixo a gente vai começar a reconstituir o nosso objeto, né, de usuário. Aqui é simplesmente eu retornar, dar um return new user, né, passando essas propriedades. Props, eu passo id, created at, updated at, deleted at. Perfeito. Dessa forma que morreu Maria Preá. E aí aqui eu só mudo de create para reconstitute, né? E aqui eu vou passar, né? Aí já tá apitando erro, por quê? Porque a gente tem que passar, agora ele sabe, né? Que tem que passar necessariamente o created at, tem que passar o deleted at, ou deleted não, updated, my bad, e user model ponto deleted at. E aí show de bola. Da forma está reconstituindo perfeitamente o nosso modelo. Uma camada de segurança que é interessante a gente fazer aqui na entidade, ó, user entity, é isso aqui. Eu pego essas propriedades e eu desconstruo elas, né? Só que eu não vou fazer isso porque é melhor fazer isso dentro do nosso construtor, né? A gente desconstrói as propriedades aqui, né? Desconstrói elas aqui e reconstrói aqui. Por que fazer isso? Qual é a diferença? Não é a mesma coisa? Na verdade, aqui é um pouco mais seguro, porque como esse código vai ser compilado para JavaScript, no JavaScript a gente não tem controle de tipos. Então aqui a gente está pegando, selecionando exatamente as propriedades que eu quero, e depois reconstruindo elas da forma mais segura possível, né? Eu tinha feito isso aqui, ó, em cima, inicialmente, mas é interessante a gente fazer isso no construtor, porque ele vai ser, dá uma camada de proteção a mais, né? E aí, perfeito. Aqui no mapper já está pronto, a gente está retornando já o usuário do domínio, né? E aqui no model, a gente, em vez de retornar user model, né, no nosso find by e-mail, a gente vai retornar user mapper.toDomain, passando o user model, simples assim. E aí, perfeito. Tá tudo funcionando perfeitamente, né? Ai, fizemos bastante coisas hoje. O nosso sistema aqui a gente ainda não rodou, a gente ainda está naquela etapa de configuração, que nem a gente estava no anterior. Está dando um errozinho aqui em algum lugar. Tá dizendo que esse user model aqui, ó, ele é utilizado como tipagem. Então eu tenho que vir aqui, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, type. E aí ele otimiza a memória do TypeScript. Mas enfim, hoje a gente fez bastante coisa. Iniciamos aqui no domain. Eu acho que eu vou finalizar por aqui a aula, não vou avançar mais, pelo pouco tempo, né? Pelo curto tempo e também pela quantidade massiva de conteúdo, para dar tempo de vocês absorverem essa parte. A nossa aula é na próxima semana, né, na segunda-feira, e aí a gente vai continuar essa migração. Você vai dizer uma coisa, Renato? Não, você pode finalizar aí, eu vou gravar, a aula, aliás, está sendo gravada, já vou colocar, já coloquei as de ontem, tá, pessoal? Aí se tiver alguma atividade, você coloca lá na sala de aula, pessoal, aí vocês treinem, né? Sim, e sim. Quem não tá aqui, lógico que vai ver na gravação, né? Tente fazer para, né? Porque assim, às vezes tá corrido, mas aí você volta o vídeo, tenta exercitar para aprender, né? Porque é um assunto muito relevante hoje, principalmente. Sim. E aí, só repassar algumas coisas no final aqui. Ó, a gente hoje ainda está naquela etapa de configuração, tá, gente? A questão é que aqui a etapa de configuração, assim como a gente fez no MVC, a gente fez de trás para frente. Primeiro no MVC lá a gente tinha construído uns pedaços da nossa aplicação, né, de execução, e depois a gente configurou para poder rodar ela em si e testar, né?
Aqui no DDD, com essa arquitetura, isso fica mais expressivo ainda, porque a gente começou construindo o caso de uso, né, de fazer a criação do usuário, criamos a entidade do usuário e a gente nem sequer tinha mexido nessas coisas, nem tinha pensado nessas coisas. Porque é esse o diferencial, né, para você ficar focado não no framework que você vai utilizar, no servidor que você vai utilizar, mas sim na lógica e nas restrições do seu projeto. E aí, depois é que a gente vai fazer a configuração de ambiente, né, de environment, vamos fazer a configuração de database, né, que a gente fez data source, fez o modelo, repositório, map, e instalação das dependências, né. E aí, o que eu peço a vocês, se vocês não entenderam bem essa aula, vocês podem reassistir algumas, acho que umas 2 vezes e tentar ir construindo junto, né, uma vez aí, tentar ir reconstruindo junto, passo a passo, aí vai repassando, vai tentando compreender. Isso aqui é uma etapa muito importante, que o professor Renato falou, que essas arquiteturas, elas, quando a pessoa for trabalhar numa empresa mesmo, no mercado e tal, para quem quer trabalhar com isso, você vai ver que é comum que eles utilizem arquiteturas desse tipo, né? Não necessariamente essa, mas essas arquiteturas que têm abordagens diferentes, né? Já para poder ter um ganho em algum aspecto do projeto, né? E aí qualquer coisa, como sempre, a gente está... eu estou disponível aí. Esse código aqui, eu não vou disponibilizar como material da aula, porque o exercício que eu vou passar vai ser justamente a reconstrução desse código, né? Vou pedir para vocês reconstruírem e enviarem no Classroom. Pode ser? Pode ser, é bom para treinar. Pronto. E aí, é bom que a gente fixa isso aí. Aí na próxima semana a gente termina. A gente já terminou basicamente aqui a configuração do nosso data source. Só colocar isso aqui, ó, user, para não esquecer, model, importando aqui dentro. E na próxima semana a gente vai configurar o nosso servidor HTTP e rodar a aplicação. Aí depois a gente vai escalando, vamos fazer teste, vamos colocar Docker de novo. A gente pode fazer até outras rota de login, né, que o pessoal tinha comentado, para poder fazer no final lá aquela integração, enfim. E vai dar certo. Daqui para frente é só para frente mesmo. Beleza, então, João Pedro. Então, é isso aí, os próximos passos, e a gente... É interessante que vocês façam, tá, pessoal? Quem não tá aqui, assiste o vídeo, na hora que eu tô falando aqui, já começa a fazer aí. Qualquer dúvida, coloca lá no Discord ou no WhatsApp, tá? Para vocês estarem fazendo essas atividades, tá bom, pessoal? Show de bola. Qualquer coisa, eu estou à disposição aí. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, por vocês estarem aqui na sala. Sei que o cabo tem que querer, né? Assistir